JCast no Clube da Construção Civil C3 e o INAER, Instituto Nacional de Acessibilidade Eduardo Ronchetti. Hoje na Expo Revestir e nós vamos ter um bate-papo incrível com essas duas pessoas maravilhosas aqui. Bora apresentar? Você já me conhece? Eduardo Ronchetti, arquiteto por formação, empreendedor por vocação, e eu tenho acessibilidade como uma missão de vida. Levar conhecimentos úteis e práticos para você, construtor, incorporador, arquiteto, engenheiro de acessibilidade, para ajudar na acessibilidade da sua edificação, faz parte da minha missão de vida. E nada melhor do que entender de acessibilidade com quem vive a acessibilidade na prática. E também com um gênio do INAER, Giovanni Oba, que vai se apresentar e vai falar qual é a missão do Instituto Nacional de Acessibilidade dentro aqui do Clube da Construção Civil. E aí, Giovanni, como é que vai, cara? Tudo bem? Prazer, público que está assistindo. Meu nome é Giovanni Oba, sou o COO do INAER, cuido de toda a parte ali que a gente faz acontecer de fato o Instituto. E vamos falar um pouco nesse podcast sobre o tema, né, que a gente gosta muito, que é a acessibilidade. A gente ensina isso dentro do INAER para quem, enfim, nossos alunos, para quem acompanha. E nossa missão, que é formar 1.000 arquitetos especialistas em acessibilidade arquitetônica, proporcionando aí um mundo mais acessível para todo mundo. E junto aqui a gente está com o Sony também, uma pessoa que vai contribuir muito nesse papo. Maravilhoso. Boa, e Sony, como é que vai, cara? Tudo bem? Conta pra nós quem é o Sony Polito. Edu, dizer que é um prazer estar com você e com o Giovanni aqui num podcast que, de verdade, eu nunca imaginei num dia estar numa Expo Center como essa, de Revestir, para falar de acessibilidade. Talvez seja o primeiro programa, né, que o pessoal deve estar fazendo com esse tema. Bom, meu nome é Sony, eu tenho 45 anos, sou uma pessoa com deficiência visual. Eu comecei a perder minha visão com 10 anos de idade e hoje, com 45, eu só tenho 3% da visão. Eu sou empreendedor, palestrante e eu amo a acessibilidade, eu amo a inclusão, também é uma missão de vida para mim e eu acredito que a gente tem muito conteúdo para mostrar para a área da construção, para a área de revestimento, o quanto que é importante pensar em acessibilidade. Sony, nada melhor do que entender a acessibilidade com quem vive isso no dia a dia. A melhor forma da gente entender sobre como deixar uma edificação acessível, na minha opinião, é se colocar no lugar da pessoa, ter essa empatia. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Cara, como é que é o seu dia a dia vivenciando as edificações? Como uma pessoa com baixa visão, com deficiência visual, conta para nós o que dá certo, o que não dá certo, conta uma história para nós. A gente quer conhecer para que o arquiteto, o engenheiro, o construtor que está nos assistindo entenda a importância da acessibilidade e como é usar um espaço acessível ou não. Legal. O que é importante as pessoas entenderem que hoje no mundo existem essas pessoas, né? Existem. Então essas pessoas, hoje elas estão em todos os lugares. O que de fato faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor? Quanto mais acessibilidade, mais autonomia. Olha que legal, cara. Quanto mais acessibilidade tiverem, mais autonomia a gente tem. Porque no final das contas, nós pessoas com deficiência, o que nós queremos de fato, Edu? Ter autonomia e independência. E ter autonomia e independência precisa da acessibilidade. Tá, e o construtor que está nos ouvindo, o incorporador, o arquiteto, o engenheiro, que está aqui acompanhando esse nosso bate-papo, me conta uma coisa. Na sua experiência, na sua opinião, o que a gente precisa fazer na edificação para te dar esta autonomia que você está comentando em termos de acessibilidade arquitetônica mesmo? Legal. Pensando em acessibilidade arquitetônica, rampas, né, piso tátil, elevadores, né, que possam dizer para nós qual o andar que nós estamos, né? Então, toda a parte de acessibilidade de arquitetônica é fundamental para que a gente consiga ir e vir. É fundamental de uma forma assim, ajuda demais a gente. Cara, isso assim, não tem como hoje pra gente andar num lugar quando não tem acessibilidade. É muito difícil, é muito desafiador. Muitas vezes a gente não quer nem ir, porque o perrengue que a gente vai passar é tão grande que faz com que a gente fique em casa e não queira sair de casa por causa disso. E aí, esse é um grande problema que a gente tem nas calçadas de São Paulo, né? Quando você chega num parque que não tem acessibilidade, né? Então você não consegue muitas vezes chegar.
né, por falta disso. E aí você acaba limitando essas pessoas de poderem fazer parte desse lugar. Piso tátil, mapa tátil, assistente, alguém que ajude. O que é melhor na sua opinião? Ou os três ou nenhum? Como que você conta uma história para nós sobre a experiência de piso tátil? Eu me lembro uma vez, cara, que você chegou para mim e falou assim, eu lembro que era numa clínica, eu tinha feito um piso tátil e levei o piso tátil a um mapa tátil. E aí você falou, pô, Edu, como assim, cara? Você quer que eu fique lá 20, 30 minutos, que eu tenho uma consulta marcada, você quer que eu fique 20 minutos tentando descobrir o que o mapa tátil tá querendo dizer? Aí eu falei, mas o que você quer, Sony? Você falou, cara, me leva no balcão, não foi isso que você falou pra mim? Foi exatamente isso. Porque Sony, até mesmo aqui no evento, a gente tava conversando antes de vir pra cá, né? E ele falou, se tivesse uma patátil aqui na entrada, como que eu ia, né, dar conta de chegar no stand, por exemplo, de outra empresa que tá extremamente longe, né? Que você acha, né? Sente sobre uma patátil, enfim, lugares? Conta um pouco mais pra gente. Legal. O que é interessante, quando a gente chega num lugar como uma feira como essa, primeira coisa que eu reparei é se tinha piso tátil. E não tem, né? Então, se eu quiser sair aqui desse stand e ir até o banheiro sozinho, cara, não tem nem piso tátil para eu poder chegar no banheiro. Cara, então isso é um erro que tem aqui hoje. Né? Vamos começar por aí. Precisaria ter pelo menos um piso tátil direcional, levando aos principais pontos, é isso? Principais pontos. Tá. Banheiro, a praça de alimentação, né? E que o piso tátil pudesse andar por todos os corredores da feira. Porque isso, o que isso traz? Autonomia. Quer dizer, eu não preciso levar todos os estandes, mas pelo menos da entrada a um credenciamento, a um banheiro, a esses principais pontos. Perfeito, porque aí eu consigo, com a minha bengala, ter total autonomia de poder chegar nesses lugares. Maravilhoso. Né? Vocês têm compromisso. Eu quero, por exemplo, eu tenho que ir embora. Cara, né, você tá aqui gravando, você tem outro compromisso. Eu posso entrar no piso tátil e ir embora até a saída. Mas não tem aqui na feira. Maravilhoso. Maravilhoso. Você que está nos assistindo, construtor, arquiteto, engenheiro, empreendedor do Clube da Construção Civil. Eu quero que você conheça o Giovanni do Instituto Nacional de Acessibilidade, por quê? O INAER, Instituto Nacional de Acessibilidade, acabou de lançar um manual, NBR 9050 Sem Medo, onde quem vai contar isso para nós é o Giovanni, sócio do INAER, porque, Giovanni, parece que agora o INAER ele tem um ecossistema, é pós, é produto, é projeto, e agora é um manual. Qual que é o objetivo desse manual e qual é a missão desse ecossistema do INAER? Legal. No manual, inclusive, para quem está acompanhando a gente, pode depois acessar e ver, é possível você encontrar os principais erros que o arquiteto comete quando vai projetar. Então, por exemplo, o próprio piso tátil, onde eu levo, se eu levo para um balcão de atendimento, se eu levo para uma tátil, se eu tenho que levar a todos os lugares ou não. A gente fez pensando nisso, para ajudar o arquiteto nos principais erros, com algo muito fácil de ter na mão. Né? Não, sensacional. E mostrando aqui com o Sony, ó, um dos itens do manual de acessibilidade, Sony, na página 32, de um lado tem o piso tátil direcional levando a vários ambientes e do outro lado tem um piso direcional da porta da entrada a um balcão de atendimento. Perfeito. Sony, na sua opinião, esse piso direcional levando a tudo, ele ajuda ou ele confunde? E o que é melhor, levar a tudo ou leva a um balcão de atendimento? Eu gosto muito que leva para o balcão de atendimento. Porque é levar tudo aonde? Porque muitas vezes ele tá te levando para um lugar que você nem sabe onde você tá indo, né? Então, que é interessante o piso tátil, mas ele tem que levar a gente para algum lugar. A um lugar onde a gente possa chegar em algum lugar que eu possa dizer, pô, agora eu preciso chegar, exemplo, aqui na feira. Se me levo, não tem o piso tátil, mas se tivesse um piso tátil que pudesse me levar numa recepção, onde eu pudesse, eu quero ir no stand X, alguém pudesse me levar até lá, é mais rápido, é mais fácil. Inclusive, Edu, sobre essa bifurcação, se em cada ponto você não dizer para que lado que ele está indo e para onde que ele está indo a partir do momento que ele decida, ele vai ficar mais confuso
do que realmente se tivesse um caminho único, reto, que leva para um ponto, ele chega ali no balcão de atendimento e a pessoa, enfim, direciona. Mas complementando um pouco sobre o nosso ecossistema do INAER, né, hoje nós temos alguns produtos entre pós-graduação, e-books de mais fácil acesso e mais curtos, né? Temos cursos também para você, enfim, poder assistir e se especializar em acessibilidade arquitetônica, fora nosso ecossistema completo de projetos, construção de projetos com a Roncat Acessibilidade e produtos com a Roncat Produtos. Então quer dizer, peraí, se eu entendi direito, hoje uma construtora, uma incorporadora, um arquiteto, ele pode fazer uma pós-graduação de acessibilidade, se tornar um especialista em acessibilidade pelo INAER. E aí ele também pode contratar a Roncat para fazer projetos de acessibilidade, que muitos são feitos pelos alunos da pós-graduação. Em parceria com os alunos, né? Em parceria com os alunos. E você está me dizendo agora que agora tem um terceiro braço, que é a Roncat Produtos, que quer dizer, a gente treina, capacita, faz o projeto e entrega o produto instalado na obra. Instalado na obra. Na obra. Que coisa sensacional. Esse é um ecossistema, então. Exatamente. Tudo isso para a gente, de fato, poder seguir a nossa missão, que é tornar o Brasil acessível, né? Eu acho que tudo que a gente pensa e faz é pensando nesse propósito final para ajudar as pessoas que realmente precisam e que enfrentam as dificuldades, enfim, no dia a dia. E quando a gente fala dessas pessoas, é um ponto muito importante que a gente tem para dizer que a gente não está falando de poucas pessoas, né? Eu queria que, se você pudesse falar um pouco mais sobre números, quem que é, qual é a dimensão, né, desse mercado que muitas vezes as construtoras, os comércios, enfim, não estão olhando, né? Os próprios condomínios, quando vão vender os condomínios, né? O Sony estava falando pra gente que, assim, eles querem sim entrar num stand, né, que está vendendo condomínios e poder ali ver o que ele está comprando, como é que é a área de lazer, como é que é a área comum. Então, acho que queria que você falasse um pouco mais do mercado. Quem vai falar para nós? Sony Polito. Sony, e eu quero que você conte sobre a oportunidade de mercado para um público consumidor. Conta para nós isso. Não, muito legal que vocês estão colocando, né? E deveria ter um quarto braço aí nesse ecossistema, que é ter pessoas com deficiência para validar tudo isso. Então pronto, entendeu? cara. Pensa nisso aí, tá, Giovanni? Já tá feito. Mas ó, o que é importante o pessoal saber daqui da feira, quem estiver nos ouvindo, que hoje no Brasil tem 30% de pessoas com deficiência. Cara, 30% é muita coisa. E essas pessoas, elas comem, elas vestem, elas consomem, e essas pessoas também moram em casas, também moram em apartamento. Essas pessoas também reformam as suas casas. E a pergunta é, será que a sua empresa alguma vez na vida pensou que você vende para essas pessoas? Quer dizer, porque de alguma forma essas pessoas estão consumindo. Elas estão comprando apartamento, estão comprando edifícios, mas que tal entender esse mercado com profundidade para oferecer e agregar valor a isso? Perfeito. Produtos melhores, produtos com mais qualidade, produtos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Cada vez mais a gente tem uma população envelhecendo, né? Então, se você não olhou para esse público ainda, se o seu concorrente olhar, o que vai acontecer? Todo mundo vai comprar com ele. E ele ganha esses. E aí, uma coisa que é interessante, a pessoa com deficiência, às vezes, ela paga mais caro. Olha que loucura. Porque o produto é melhor e vai ajudar ela no dia a dia. Clube da Construção Civil, mercado consumidor batendo na sua porta. Batendo na porta. É só a gente entender qual é a necessidade, qual é a expectativa e como oferecer os melhores produtos da construção civil para um público consumidor enorme. É disso que nós estamos falando, Sony. Perfeito. Por exemplo, às vezes você tem aqui, sei lá, um produto que está numa loja de construção, só que o vendedor ele nunca mostrou esse produto para uma pessoa com deficiência. Então, como que ele compra? Ele nem sabe que existe. Capacitar, né, os vendedores, por exemplo, apresentarem os produtos também para pessoas com alguma deficiência visual, enfim, e coisas do tipo, né? Sem dúvida, porque muitas vezes, será que as pessoas com deficiência sabem tudo que existe dentro de uma loja de construção? Às vezes não sabe. Você já fez propaganda, você já falou do seu produto nas redes sociais, usando, né, as hashtags para as pessoas com deficiência saber que existem isso? Muitas vezes você não falou, mas a gente compra.
né? A gente quer comprar um apartamento. Quem não quer comprar um apartamento novo? Agora conta uma história pra nós, de um dia a dia, que você passou um perrengue em alguma loja, em alguma edificação, em alguma experiência, num restaurante, num local de comércio, num hotel. Quero que você conte pra nós uma história e como isso poderia ter sido melhor. Você já passou por algum problema, né, pela falta de acessibilidade? Legal. Então, assim, ó, o que que é interessante? Uma vez eu fui no. Tem um hotel, né, que é considerado um hotel mais acessível, né? Ganhou prêmios e tudo mais. E recentemente nós fomos em 18 pessoas com deficiência visual nesse hotel. Uau! Cara, então quer dizer, não é pra uma pessoa. O pessoal vai em grupo, em turma. Sim, nós estávamos em 28, Ah, só que sendo 18 pessoas cegas. beleza, e Tá. aí? Chegando no hotel, cara, o hotel realmente tem o piso tátil, mas, cara, a experiência de poder chegar no restaurante, e chegou as 18 pessoas com deficiência ao mesmo tempo, cara, não tinha pessoas suficientes para nos atender. E o cardápio? Tinha cardápio? Não tinha cardápio em braille. Olha, cara. E aí, quando as 18 pessoas, quando eles estavam lá conversando, eu quero ir pro meu quarto. Beleza, tem o piso tátil. Mas como que eu sei que eu cheguei no meu quarto? Não tinha número com um alto relevo, né? Então, assim, tá acessível, a acessibilidade tá lá, mas a experiência Ô, Sony, não foi boa. hoje eu tô tocando um ponto que eu tô curioso pra saber, porque nós também fazemos os projetos, as obras de hotéis acessíveis. Controle do ar, comando do ar-condicionado. Você já passou por... Porque hoje em dia é tudo aquele touch. Como que é essa experiência de você, por exemplo, usar o ar-condicionado de um quarto? Legal, quando tem um ar-condicionado e o controle é touch, a gente não consegue mexer. Uau, cara. Então a gente tem que ligar para uma recepção, Pra alguém pedir vir. para ir lá, ligar pra gente, porque a gente não consegue poder saber qual que é o botão que liga e desliga, porque não tem o botão, não tem como apertar. Será que eu tô apertando o botão certo? Eu tô diminuindo ou tô aumentando o ar-condicionado? É. Então, cara, eu entendo que é melhor, a inovação ela tem que acontecer e nós somos a favor da tecnologia. Eu tenho uma frase que assim, a tecnologia facilita a vida das pessoas. E a tecnologia torna a vida da pessoa com deficiência possível, desde que seja acessível. Perfeito, Sim. Gi. E uma coisa, a gente falando um pouco sobre isso, me vem aquilo, né, do que a gente sempre fala nas redes sociais, que é além da norma, né? Então a norma tem um mínimo, né? Para você proporcionar de fato uma experiência para uma pessoa que está vivendo ali no ambiente mesmo, que vai, né, num hotel, num comércio, enfim, num condomínio, é fazer da experiência, pensar além da norma. Inclusive isso que a gente faz com os nossos alunos, que a gente ensina na pós-graduação. Porque se você for fazer só o que está escrito ali na norma, muitas das vezes não é suficiente para atender eles. Maravilhoso. Então, enfim, acho que olhar para esse lado também é importante. Sony, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está aqui nos assistindo. Legal. Primeiro agradecer o convite. Fiquei muito honrado de estar aqui hoje. Uma coisa completamente diferente para mim, né? Numa feira como essa. E a mensagem que eu deixo é assim, ó. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, só existe inclusão com convivência. Você empresa, você marca, você que tem um estabelecimento, se você não conviver e não trazer essas pessoas para falar com você, você não vai ser um produto, uma empresa ou um local inclusivo. Maravilhoso. Gi, que mensagem você quer deixar para quem está nos assistindo aqui hoje? Eu queria falar para quem está assistindo a gente que a acessibilidade ela vai muito além da norma, né, do que está ali no papel. Ela é sobre ajudar pessoas, ela é sobre você poder proporcionar a experiência que nós, vamos dizer assim, que não temos nenhum tipo de deficiência, vivemos para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, essa é a mensagem acho que eu queria deixar. Maravilhoso. Bom, como eu sempre acredito, a deficiência não está na pessoa. A deficiência está na barreira física e barreira de atitude, que está impedindo a igualdade de oportunidade entre todas as pessoas. Completando o que o Sony falou, né, que só existe inclusão se houver a convivência. E você que está aqui nos acompanhando, acompanhe a gente nas redes sociais, Instituto INAER, Eduardo Ronchetti. O Sony, deixa aí um contato seu do Instagram para quem quiser conhecer você e contratar seus treinamentos, suas vivências, suas palestras também.
Legal, é só no Instagram, @newinclui, com E no final, newinclui. Pode mandar uma mensagem lá que eu pego sua mensagem, a gente pode bater um papo, mas é isso, cara, só existe inclusão com convivência. Esse foi o nosso canal, Gi. E o Mensagem. meu, Giovanni Oba. Giovanni No Instagram, Oba. Giovanni_Oba, quem quiser acompanhar lá. Giovanni_Oba, New Inclui, Eduardo Ronchetti, Inaer, Clube da Construção Civil, levando o que há de melhor e mais atual para você. Fazer a sua pós-graduação em acessibilidade. O Inaer tem a única pós-graduação que certifica, né, como especialista em acessibilidade. E se você quiser fazer projeto, laudo, consultoria de acessibilidade, tá aí a equipe de sucesso que vai ajudar você. Parabéns, Clube da Construção Civil, na Rota Cast. Valeu!